O Monark simplesmente decidiu criticar novamente o MBL e dessa vez recebeu respostas de todos os lados. Em seu ex, o Monark escreveu: minha opinião do MBL é a seguinte: eles desejam poder, são muito espertos, entenderam que ninguém se cria na política sem baixar a cabeça para a oligarquia. Não vejo um plano de Brasil no MBL, e sim um vínculo ao poder. Dito isso, é direito deles, mas nem de longe é um movimento antissistema. Como resposta a esse tweet, o Mamãe Falei, que é do MBL, escreveu: não enxergar um plano de Brasil no MBL, concorde com ele ou não, só mostra que você ainda não entendeu nada, Monark. Não entre nesse ego trip, cara. Com todo respeito, você não é um Ronin contra o sistema. Torço de verdade para que você conquiste todos os seus sonhos sem se tornar um troll. Para vocês entenderem a bizarrice, o Monark retrucou com o seguinte: então me explica, qual é o plano de Brasil de vocês? Me descreva o mais detalhado possível. Mas por que é bizarro isso, Daniel? Gente, quantas vezes que o Kim Kataguiri foi no podcast do Monark? Quantas vezes que o próprio Arthur foi conversar com o Monark? E isso tanto no Flow quanto no Monark Talks. É sério que ele não sabe qual é a intenção do MBL, mesmo depois de ter conversado horas e horas com integrantes do MBL. De qualquer maneira, o Monark seguiu comentando: pra mim, todos esses grupinhos políticos podem ir pra casa do caralho. Tudo um bando de parasita do sistema vendendo o povo brasileiro. Sem princípios, sem causa, sem luta. E não tô falando só de MBL não. Tô falando de bolsonarismo, cirismo, lulismo e o raio que o parta. Tô cansado de teatro nessa porra. Nessa briguinha de poder de vocês, o Brasil caminha para o colapso. Defendendo o MBL, o Marcelo Brigadeiro respondeu o Monark com o seguinte: meu querido Monark, já conversei diversas vezes com o pessoal do MBL e sempre que seu nome surgia, eles demonstravam carinho por você e preocupação com a perseguição que você sofre. Nem sempre discordância torna as pessoas inimigas. A garotada do MBL gosta de você de verdade. O Monark retrucou com o seguinte: se eles gostam, tem que aguentar crítica. Quantas vezes o Nando já me chamou de lesado da erva, nem por isso eu xinguei ele do nada. Eu tô exilado, mano, não posso pisar no meu país, acabou a paciência aqui. A partir daí, o clima foi ficando um pouco mais tenso. Prestem atenção, o Brigadeiro respondeu com o seguinte: sei disso, irmão, e considero absurda a perseguição sobre você. Mas calma, pra raiva da situação não fazer você ver todos como inimigos. Tem muita gente que está do seu lado. E foi aí que o Monark escreveu: ninguém tá do meu lado, não existem mais homens de verdade nessa porra, só moleque querendo poder. Um outro youtuber que deu sua visão sobre as críticas do Monark foi o André Guedes. Ele escreveu: eu acho que o Monark nunca vai entender que os mais amigos dele foram os que alertaram e pediram alguma moderação em vez de encorajá-lo a marchar rumo ao precipício. Ele acha que pedir pra eles se abaixarem um tiroteio é concordar com o tiroteio. Bom, quem respondeu o Monark de forma oficial foi o Renan Santos, líder do MBL. Nós separamos alguns dos melhores trechos dessa resposta, que você pode conferir na íntegra aqui na descrição. Vamos ver o que foi falado pelo Renan. Vamos falar do Monark, infelizmente. Eu tento não falar do Monark todas as vezes que eu me pronunciei nesse canal ou nas minhas lives do Monark. Eu sempre sou suportivo, eu apoio o Monark, entendo que ele foi alvo de uma perseguição. E eu sou quase condescendente com um comportamento muito babaca que ele tem. Vários de vocês me cobraram: Renan, para de ser assim com o Monark. O Monark é um brincalhão, um molecão que não tem nenhuma hombridade com pessoas que são atacadas, pessoas que foram amigas dele e tal. E, em certa medida, beleza. Eu falava: não, vou passar um pano aqui pro cara e dane-se. Eu vi a postura do Nando Moura, e o Nando Moura, ele sempre foi muito duro com relação ao Monark. E ele falava: pô, mas será que o Nando não tá pegando muito firme? Será que o Nando, sei lá, tá, né? A gente não conhece a cabeça do Monark, a gente, pelo que um pouco que eu entendo dele, é um cara que meio tenta ser ele contra o mundo, é um cara gamer, né? Uma galera meio diferente, não é muito parecido comigo, né? Então às vezes eu não tento ser, sei lá, não compreendo como é a cabeça do cara, mas não, sabe, a real é que o Nando teve certo o tempo todo. A gente fica tratando um moleque que se comporta como moleque e que não tem hombridade e que fica tentando fazer pessoas que foram próximas dele, que sempre defenderam ele de trampolim, né, se pagando de louquinho, e aí não dá pra fazer mais nada além de falar a real, tá? Se é poder a todo custo, porque o MBL foi contra o Bolsonaro e contra Lula, os dois líderes mais populares dos últimos 50 anos? No que o Monark respondeu, acho que essa é a pior parte.
Bolsonaro rejeitou dar poder a eles. A esquerda nunca daria poder a eles. Só sobre quem verdadeiramente tem poder no Brasil. E aqui que começa a minha resposta. Com base no que ele falou isso? Qual prova ele tem de que nós tentamos adentrar no governo Bolsonaro e não conseguimos? Veja, nós estamos lutando contra o petismo, né? A gente fundou a MBL em 2014. Um período que eu nem sei o que o Monark fazia da vida dele. Né? Ele tinha sido um youtuber, depois ele era até amigo do Felipe Neto, e toca a vida dele, depois, sei lá, ele faz o Flow. E ele não era nem no Flow um cara muito politizado. Ele nunca manjou, se interessou de entrar na política no detalhe. Nós nunca tentamos ter uma relação mais profunda com o bolsonarismo. Nem eles tentaram ter relação conosco, apesar de fazermos parte do mesmo campo político. Nós já estávamos denunciando as tentativas, vamos falar a verdade, golpistas do Bolsonaro no começo de 2019, produzindo conteúdo sobre isso. Quando saiu o escândalo do Flávio, que obviamente ele estava fazendo rachadinha, no final de 2019, desculpa, no final de 2018, começo de 2020 e 2019, a gente já estava tratando do assunto. E aí, como a gente estaria fazendo isso e tentando cargo no governo? Que prova ele tem? Que prova? Falar é fácil, prova. Por favor, prove. Havia uma maneira muito fácil de obter tudo isso, tá? O Kim poderia entrar pro governo, se tornar da base do governo, ele começaria a receber o orçamento secreto, como todos os deputados da base do Bolsonaro fizeram, ia basicamente encher o cu dele de dinheiro pra emenda, pra mandar pra região e tal. É que ele não é ladrão, que tem outros que pegaram essas emendas e você sabe o que fizeram, né? E pronto, era aderir. E a votação do Kim iria aumentar. E nós iríamos eleger mais gente em 2020, muito mais gente em 2022. Nossa votação seria muito maior. Nós não fizemos isso. Nós só perdemos voto, nós fomos perseguidos políticos. Vamos lembrar que tentaram prender a gente com uma operação tocada por um promotor bolsonarista com base em uma thread feita por perfis ligados ao bolsonarismo lá da turma do Gabinete do Ódio. Gente ligada ao Tércio Arnaud, gente ligada a Felipe G. Martins. Esses perfis que eram divulgados pela mesma turma fizeram uma thread que se transformou numa denúncia feita por um promotor que prendeu gente, que fez uma busca e apreensão no nosso escritório, porque a gente esquece isso. O Monark fica, sou perseguido da oligarquia, não sei o quê. Hello! O Bolsonaro foi pra cima de um monte de gente. Saiu notícia agora que um aparato da BIM foi utilizado durante o governo Bolsonaro para pesquisar e perseguir os adversários. E não ficamos com teoria, não, porque a oligarquia não sei o quê. Que oligarquia? Você até conceitue o que é uma oligarquia no Brasil? Como funcionam, como operam? Não, só fica assim, criou um monstro, aí todo mundo não se submete à oligarquia diz isso. Ah não, fulano quis se vender pro governo. O que isso você quer dizer? Vamos falar a verdade. A gente queria carguinho pra começar a apoiar. Sem prova nenhuma, sabe? A falta de hombridade, porque no fundo, tá dando assim, entender? Ninguém presta, só ele é o bonzão, né? Igual outro dia ele tava falando que, como é que era? Que a Rússia e a China, a eles interessavam talvez não prender o monarca, que como se, sabe, o Xi Jinping tivesse lá, no Putin, ó, lá no Brasil, vamos segurar o monarca. Umas pretensões, assim, que a gente, novamente, a gente viu a perseguição que ele sofreu, a gente falou, pô, não vamos falar nada, porque, porra, né, não vamos, né, tirar uma onda, porque eu acho errado isso. Porque o que esse cara sofreu, mas ele já tava atacando a gente nesse período. Por enquanto são essas as informações. Lá no X, o Monark segue respondendo todos que discordem de seus posicionamentos. Qualquer novidade, atualizaremos vocês.